e Mbappé acaba de entrar para a história da Copa do Mundo. Mesmo com a derrota da França, o camisa 10 alcançou um recorde que parecia quase impossível e ultrapassou ninguém menos que Lionel Messi. Mas existe um detalhe que torna essa marca ainda mais impressionante. E você vai entender por que esse recorde pode ficar ainda maior nos próximos anos. A Copa do Mundo de 2026 continua escrevendo capítulos inesquecíveis. Enquanto as atenções estavam voltadas para a reta final do torneio, Kylian Mbappé protagonizou mais um momento histórico. Mesmo sem conquistar o terceiro lugar, o atacante francês mostrou mais uma vez por que é considerado um dos maiores jogadores da atualidade. Com 2 gols diante da Inglaterra, ele alcançou uma marca que o coloca definitivamente entre as maiores lendas da história do futebol mundial. Neste vídeo você vai entender como o Mbappé conquistou esse recorde, os números impressionantes que o cercam e por que ele ainda pode ampliar essa vantagem nas próximas Copas do Mundo. A França entrou em campo para enfrentar a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Em uma partida movimentada, os ingleses venceram por 6-4. Apesar do resultado negativo para os franceses, Mbappé voltou a ser decisivo. O atacante marcou 2 vezes e chegou aos 22 gols em Copas do Mundo, tornando-se o maior artilheiro da história da competição. Com esse feito, ele ultrapassou Lionel Messi, que soma 21 gols em mundiais, e ainda disputaria a decisão contra a Espanha. O mais impressionante é a velocidade com que Mbappé construiu essa marca. O francês precisou de apenas 22 partidas para chegar aos 22 gols. Uma média extraordinária em um torneio conhecido pelo altíssimo nível de dificuldade. Sua trajetória começou em 2018, quando marcou 4 vezes e ajudou a França a conquistar o título mundial diante da Croácia. Na Copa de 2022, brilhou novamente. Foram 8 gols, incluindo uma atuação histórica na final contra a Argentina. Agora, em 2026, Mbappé encerrou sua terceira participação com 10 gols, liderando a artilharia da competição e confirmando mais uma campanha memorável. Após a partida, o atacante falou sobre o recorde, mas deixou claro que a prioridade era outra. Segundo Mbappé, ele acredita que Messi ainda marcaria na final e destacou que seu principal objetivo sempre foi ajudar a França a vencer. O craque também afirmou que ser o maior artilheiro da história das Copas é algo importante para seu legado, mas admitiu que trocaria facilmente esse recorde pela oportunidade de disputar a grande decisão do torneio. Essa declaração mostra o tamanho da competitividade do francês. Mesmo entrando para a história, a frustração por não estar na final falou mais alto do que qualquer conquista individual. Outro fator chama a atenção. Mbappé tem apenas 27 anos. Se mantiver o nível atual e continuar sendo convocado pela seleção francesa, tudo indica que ele ainda terá pelo menos mais uma Copa do Mundo pela frente. Isso significa que o novo recorde pode aumentar ainda mais nos próximos anos, tornando a marca ainda mais difícil de ser alcançada por qualquer outro jogador. Independentemente das opiniões sobre quem é o maior jogador da história, uma coisa é certa: Mbappé já garantiu seu nome entre os maiores atletas que o futebol já viu. A derrota da França certamente deixou um gosto amargo para Mbappé. No entanto, a partida também ficará marcada como o dia em que o atacante se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Um recorde construído com regularidade, talento e uma capacidade impressionante de decidir nos maiores palcos do futebol mundial. E considerando sua idade, existe uma grande possibilidade de que essa marca continue crescendo nas próximas edições do torneio. Agora eu quero saber a sua opinião. Mbappé já é um dos maiores jogadores da história do futebol? E você acredita que alguém conseguirá superar esse recorde no futuro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O fim de uma era na seleção francesa. Após 14 anos no comando dos Bleus, Didier Deschamps revelou que sua saída não aconteceu apenas pelos resultados dentro de campo. Segundo o treinador, existia um clima tão pesado nos bastidores que ele decidiu deixar o cargo pelo bem da própria seleção. Mas afinal, o que aconteceu? E por que um dos técnicos mais vitoriosos da história da França tomou essa decisão? Didier Deschamps encerrou oficialmente um dos ciclos mais marcantes da história da seleção francesa. Campeão do mundo como jogador em 1998 e como treinador em 2018, ele comandou a França por mais de uma década, conquistou títulos, disputou finais e ajudou a formar uma geração de grandes talentos. No entanto, sua despedida aconteceu de forma amarga. Após a derrota para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, Deschamps abriu o coração e explicou que sua decisão de deixar o cargo já estava tomada. Segundo ele, havia um ambiente irrespirável em torno de seu trabalho. Neste vídeo você vai entender tudo o que o treinador disse e como ele avaliou sua passagem histórica pela seleção francesa. A derrota por 6-4 para a Inglaterra marcou o último jogo de Didier Deschamps à frente da seleção da França. Depois de 14 anos no comando da equipe, o treinador confirmou sua saída e revelou que a decisão foi motivada por muito mais do que apenas questões esportivas. Em entrevista à emissora francesa M6, Deschamps afirmou que percebeu que era o momento de encerrar seu ciclo. Segundo ele,
a decisão não foi tomada pensando em si próprio, mas sim no futuro da seleção francesa. O treinador declarou que existia um ambiente muito difícil em relação à sua permanência e afirmou que a França não merecia viver esse cenário. Deschamps também fez questão de reforçar que a seleção está acima de qualquer pessoa. Em sua declaração, destacou que dedicou 14 anos de sua vida à equipe nacional e afirmou que nunca colocou seus interesses acima da camisa da França. Apesar da sinceridade, o treinador não explicou quais fatores criaram esse ambiente considerado por ele como irrespirável. A ausência de detalhes aumentou ainda mais a curiosidade dos torcedores e da imprensa, que agora tentam entender o que realmente aconteceu nos bastidores da seleção francesa. Ao longo de sua trajetória, Deschamps comandou a França em 187 partidas, tornando-se um dos técnicos mais importantes da história do país. Sob seu comando, a seleção conquistou a Copa do Mundo de 2018. Voltou à final em 2022 e permaneceu entre as principais potências do futebol mundial durante mais de uma década. Mesmo deixando o cargo após uma derrota, o treinador preferiu destacar o trabalho realizado e demonstrou confiança no futuro da equipe. Segundo Deschamps, a França possui um elenco extremamente qualificado e com capacidade para continuar disputando títulos nos próximos anos. Ele reconheceu que a equipe ficou abaixo do esperado na semifinal diante da Espanha, elogiou o desempenho do adversário e admitiu que aquele resultado acabou comprometendo o sonho francês de voltar à final da Copa do Mundo. Ainda assim, ressaltou que a campanha não apaga tudo o que foi construído ao longo da competição. Emocionado, Deschamps definiu sua passagem pela seleção como uma jornada maravilhosa e afirmou que deixa o comando com orgulho de tudo o que viveu vestindo as cores da França. Sua despedida encerra um dos períodos mais vitoriosos da história da seleção francesa e abre espaço para uma nova fase, que promete ser acompanhada de perto por torcedores e especialistas do futebol. Didier Deschamps deixa a seleção francesa como um dos maiores nomes da história do futebol do país. Foram 14 anos de trabalho, 187 partidas, uma Copa do Mundo conquistada como treinador e a consolidação da França entre as grandes potências do futebol internacional. Agora, a seleção inicia um novo ciclo, enquanto Deschamps encerra uma trajetória marcada por títulos, grandes campanhas e uma despedida cercada de declarações que levantaram muitas perguntas sobre os bastidores da equipe. E você, o que acha dessa decisão? Deschamps fez a escolha certa ao deixar a seleção francesa? Ou ele deveria continuar no comando dos Bleus por mais alguns anos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você acompanha tudo o que acontece no futebol mundial, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder as próximas notícias e análises. Até o próximo vídeo.